Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. Hoje o assunto é sério, muito sério, daqueles que nos tiram o sono. Sim, vamos falar de sono, ou da falta dele, ou melhor ainda, do muito sono com que vivemos desde que a Amélia nasceu. Como comprova o anterior episódio. E, para isso, desafiámos Andreia Neves, cardiopneumologista, especialista em sono pediátrico, autora do livro O Sono do Meu Bebé e investigadora nesta área que claramente dá pano para mangas ou lençóis. E dos detalhes mais importantes, é mãe e sabe bem do que falamos. Não percamos mais tempo, é o que costumamos dizer também quando conseguimos que a Amélia adormeça. E avancemos então para a conversa com a Andreia Neves. Uma conversa que, acreditem, sono não vai dar a ninguém. Vamos a isso. Começar então por agradecer à doutora Andreia Neves por estar aqui connosco, por nos dedicar este tempo e por nos conceder a oportunidade, o privilégio de falar sobre um tema doloroso, mas que, lá está, vai sempre dar sinais de vida na vida de todos nós. Por isso, muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigada eu pelo convite, muito boa tarde e muito obrigada por estar. Estou muito contente por estar cá. Vamos diretos a uma primeira pergunta que eu assumo. Fomos ler sobre o perfil, o percurso, e lá está, é construído, dedicado ao sono, e é mãe. Por isso, a primeira pergunta não pode ser outra senão: dorme bem e consegue aplicar os ensinamentos da primeira pessoa? Então, é uma pergunta que me fazem algumas vezes. Na verdade, e respondendo um bocadinho até de forma mais séria, acho que seria até hipócrita da minha parte não dormir bem e não ter uma preocupação especial com o sono. É mais ou menos, imaginem o que é um professor de educação física ou um personal trainer dizer que não faz exercício e que é sedentário, não é? Era assim um bocado estranho, se calhar até nem confiavam muito nele para fazer. Sim, acho que o facto de reconhecer e dedicar, de facto, a minha carreira toda ao sono faz-me até um bocadinho o oposto. Eu acho que sou um bocadinho demasiado preocupada e tenho muita dificuldade em sair do chip profissional. Sou muito, ando sempre a contabilizar, as minhas já são crescidotas, mas ando sempre a contabilizar e ando sempre muito atenta e às vezes tenho que pensar: calma, André, não estás para trabalhar, vais falar, são coisas normais. E comigo igual, sou muito polícia do sono dos familiares, ando sempre a ver quem é que está com problemas de sono, ando sempre em casa com o meu marido também, ele não gosta nada, sou muito chata, ando sempre a policiá-lo. E com o meu sono também, sou muito regrada, por acaso, sim. Todos conhecemos alguém, e a doutora ainda mais, que hesitou na hora de ter outro filho porque teve uma má experiência da primeira vez. É também por isto que agarrou, para convencer outros pais a ter o segundo filho, por exemplo, que agarrou este tema e que trabalha com o sono. Na verdade, não. Eu já trabalhava em sono muito antes sequer de pensar ser mãe. Eu fiz o meu estágio curricular no último ano de faculdade no Laboratório de Sono do São João, calhou-me na rifa. E na altura estavam a desenvolver um projeto de investigação, precisavam de alunos, de investigadores para colaborar, e, portanto, eu achei que era interessante e comecei aí, portanto era muito novinha. Não tinha filhos, não pensava em ter, nem estava ainda para aí virada. E, portanto, comecei a construir o meu percurso aí. Portanto, eu quando fui mãe já trabalhava com sono pediátrico. Aquilo que me fez a ponte foi, de facto, a maternidade. Em que sentido? Eu já disse isto à minha filha mais velha, tem 6 anos, e eu já lhe disse isto. Foi ela que trouxe a mãe para o sítio onde a mãe está. Em que sentido? Eu trabalhava no São João, eu trabalhava em sono pediátrico e pensava assim: caramba, só trabalho com doença, com miúdos doentes. Eu assim a pensar, não é? Falava muito com os colegas, eu gostava era também de trabalhar na educação para a saúde, explicar aos pais. Eu assim lá no meu alto, sem filhos, não é? Ainda assim muito no início, a minha era pequenina. Eu gostava era que os pais soubessem mais coisas de sono. E assim, do nada, fui dar um workshop num sítio qualquer, até foi lá nas imediações da faculdade, um workshop de sono e tal, de pediátrico, para falar aos pais, e foi aí que tudo começou. Portanto, eu já trabalhava na área, mas foi assim aquela coisa de: olha que giro, agora tenho uma filha, eu gostava que os pais tivessem a mesma informação que eu tenho, não é? Claro. E então foi aí, de facto, que começou.
E desde que acompanha este tema, sente que tem mudado muito a forma como nós olhamos e valorizamos o sono? Eu gostava de dizer que sim, mas eu ainda não consigo sentir isso. O sono, outro dia num workshop, uma senhora, uma mãe que era socióloga, partilhou comigo uma estatística que confesso que não fui confirmar se era verdadeira, mas acredito que sim, de que ela disse que por cada 40 vezes que nos meios de comunicação social falamos em alimentação e exercício, só falamos uma vez de sono. Ou seja, continua a existir uma iliteracia gigante sobre o sono. Então, eu sinto que a maior parte dos pais que vêm até à minha consulta vem porque têm um problema. Eu ainda tenho uma fatia pequena, eles existem, eu tenho muitos pais que vêm cá e que não se passa nada, não têm um problema, vêm cá porque querem, porque estão preocupados, porque querem fazer bem, porque têm alguma informação, mas eu diria que estes são menos de 20%. 80% dos meus pais vêm porque estão muito preocupados com o estilo de sono, porque não conseguem dormir. Não é uma preocupação, não estou a dizer que desvalorizam, mas não é uma preocupação com o sono do meu filho. Sou eu que estou cansado, sou eu que não consigo dormir. Que é importante e que é válido, mas eu gostava que a preocupação fosse também, né? Eu quero que o meu filho durma bem, eu quero aprender como também essa valorização do sono não acontece. Vocês mandem-me calar quando eu começar. Não. É péssimo. Não falo imenso. Então, se puxarem por mim... Não, por favor. Aliás, este tema mantém-nos despertos. Embora nós andemos a dormir muito pouco, este é daqueles temas que nós não queremos captar. E, de facto, outra questão também muito importante... Nós temos uma cultura social, e eu sinto isso na minha prática clínica e mesmo a nível de investigação, os dados vão muito neste sentido. Nós temos a sensação de que o nosso dia nunca acaba, não é? Nós temos ninguém tem. Por exemplo, há certas regras que eu tenho na minha vida, exatamente voltando à primeira pergunta, porque sou muito regrada no meu sono, que são vistas por algumas pessoas que me contactam ou que falam comigo como elitismo, ela é esquisita, ela é nojentinha. Porquê? Porque eu não aceito fazer lives ou trabalhos às 9 da noite, porque eu não aceito trabalhar até às 8 ou 9 da noite, porque é possível, não é? Quando trabalhava no hospital fazia noite, mas não dou consultas, o máximo que eu faço é até às 5 da tarde. E isto é uma cultura estranha, não é? As pessoas, mas a doutora fala, a última consulta é até às 5, e a recepção ouve isto todos os dias, porque isto é estranho, não é? Os nossos trabalhos, e eu até costumo dizer assim, mas eu começo às 8 eu já cá estou. E nós temos um bocado esta ideia, não é? Que o dia nunca acaba. Portanto, isto é o que está enraizado, mesmo que inconscientemente. Toda a gente acha uma característica louvável quando as pessoas dizem eu aguento muito bem, eu não preciso dormir, eu consigo trabalhar non-stop. Mesmo que eu não pense sobre isto, o meu inconsciente pensa assim, fogo, que fixe, não é? Que esforçável, que capacidade incrível. Não é incrível, na verdade, é irresponsável. Mas é verdade, é quase uma medalha, não era dizer, não, eu aguento até, não há problema, eu fico aqui a trabalhar mais umas horas. Não, é verdade, e Portugal... Quantas influencers já vimos no Instagram gabarem-se de hoje cara de sono, só dormi 4 horas, hoje foi non-stop, vim treinar com 2 horas de sono. Quantas vezes já vimos posts deste género, não é? Em total desvalorização do papel do sono. Eu agora só me queria gabar de ter conseguido dormir 9 horas. É incrível as voltas que a vida dá. As voltas que a vida dá, é verdade. E por falar aqui em dormirmos, nós somos aqueles pais que ora estão a viver uma fase muito boa e a Amélia dorme a noite toda, ou então não dorme nada, e é essa a fase onde estamos agora, que não dorme nada. Isto dos sonhos dos bebés e das crianças, há efetivamente fases? Ou seja, há momentos que nós possamos caracterizar como, esta fase vai ser difícil. Tipo padrões. Quase podíamos dizer, não, agora ele está nesta etapa. Sim, isso é uma pergunta interessante e que eu gosto bastante de desmontar estas ideias. Eu brinco um bocadinho com as informações que às vezes eu vou vendo, não é? Aquela coisa das regressões do sono, não é? Então, outro dia uma senhora dizia assim, porquê que não tenho nenhum post sobre regressões do sono? Eu disse, por que será que eu não tenho nenhum post sobre regressões do sono? Então,
O sono, ele é evolutivo ao longo da nossa vida toda, não é só na infância. Por exemplo, em tempo não, mas em estrutura, o sono de um bebê é muito semelhante ao sono de uma pessoa com 80 anos. Pensem lá nas pessoas de 80 anos, que nos tiveram a ouvir também, nas pessoas de 80 anos que conhecem. Não dormem a noite toda, não é? Queixam-se de acordar durante a noite, acordam muito cedo, são pessoas que normalmente não conseguem ficar na cama até tarde, geralmente têm necessidade de cochilar um bocadinho no sofá ao longo do dia, tal e qual como um bebê. Não dormem a noite toda, têm geralmente despertar matinal muito cedo e têm necessidade de dormir durante o dia. Não dormem mais horas, mas a estrutura é a mesma. Portanto, o sono dá um ciclo, também faz o seu ciclo de vida. Uma pessoa com 20 anos tem um sono estruturalmente diferente de uma pessoa de 40, de 50. Na primeira infância, e eu costumo dizer isto aos pais, isto é muito, muito importante, passar este conceito. Imaginem, vou desviar, já volto à questão, que eu compro um terreno espetacular à beira da praia, localizado, assim, a melhor localização que posso imaginar, e eu tenho um orçamento ótimo para construir a minha casa, mas eu decidi contratar o melhor decorador, os melhores móveis, as melhores cortinas e gastei 80% do meu orçamento na decoração da casa. E poupei muito nos materiais de construção. Eu vou ter problemas, mesmo que a minha casa esteja num sítio ótimo, com materiais de construção muito bons, com materiais de decoração muito bons, a estrutura não está lá. E o que é que isto tem a ver com o sono e com as crianças e com as alterações no sono? Os primeiros 6 anos de vida de uma criança, que são a nossa primeira infância, são a construção da casa. Tudo o que acontece com uma criança nos seus primeiros 6 anos de vida vai ter um peso muito relevante em todos os seus desafios, ou não, na idade adulta e até na velhice. Nós sabemos hoje, através de uma série de estudos longitudinais, que de facto o que nós fazemos na infância, a nível de sono, de alimentação, de hábitos, tem muito a ver com a nossa saúde na idade adulta. Então, a primeira infância é, por si só, uma área extremamente, uma altura de vida extremamente instável e irregular, sendo que o pico da irregularidade do sono são os primeiros 2 anos de vida. Os primeiros 2 anos de vida, até lá, é normal que a criança passe por fases muito diferentes. Essas fases não têm uma faixa etária padrão, como tanto os blogs e por aí querem, a regressão dos 4, a regressão dos 6 e dos 9. É quase uma esperança para os pais. Exato. Eu tenho que dizer que aquilo cria. Em alguns pais cria ansiedade, porque está tudo bem, eu estou-me a aproximar dos 4 meses e isto vai correr mal. Noutros pais cria a expectativa de que, não, isto é só uma regressão. Este não é, né? Portanto, de facto, não existe, se pegarmos em literatura científica sobre sono, não vão encontrar tabelas com idades em que o sono vai alterar. É óbvio que os primeiros 2 anos de vida, eu brinco muitas vezes com o meu marido e com a minha família, digo que eu só teria o 3º filho se ele viesse já com 2 anos. Eu brinco muito a dizer isso. Porque, de facto, são 2 anos muito, muito instáveis e irregulares. E vocês podem dizer assim, mas então, isso eu percebi, né? A Amélia já tem 2 anos, não é? Mas nós já passamos os 2 anos. Sim. Ok, pronto, ou seja, não temos uma janela que fecha, não é? Aos 2 anos acabou. Não é assim que funciona. E nós, como é normal, porque estamos cansados e porque é difícil, mas se nós pensarmos numa vida inteira, o que é que são os primeiros só um bocadinho, ou os primeiros 3, vá. Agora, sim, de facto, essas irregularidades existem, essas alterações de sono existem, elas não são tão fechadas e tão tabuladas como vamos vendo na internet. Último exemplo prático. A regressão dos 4 meses, que é a mais falada, na realidade ela não é regressão nenhuma. Nós os adultos temos 4 fases do sono, os bebés só nascem com 2 e são as únicas 2 que são mais profundas. E entre o 3º e o 4º mês eles começam a fazer sono superficial. É normal que a adaptação do cérebro a fazer sono superficial faça com que eu deixe de conseguir adormecer o meu bebê e pousar, mas isso foi nascido dava e agora não dá. O que é que eu fiz de errado? Nada. Antes o meu bebê adormecia e entrava em sono profundo, agora o meu bebê faz vários períodos de sono superficial intercalado com profundo e o pousar é muito difícil. Acorda com mais facilidade, fico com a sensação que ele tem um sono mais leve e de facto ele tem, e ele é fisiológico e faz parte dessa faixa etária.
E nesse caso, lá está, eu estou a ouvir e é engraçado que eu só penso assim, às vezes se calhar realmente a informação fazia toda a diferença. Quanto mais não fosse para nós não era desculpabilizar, mas muitas vezes viramos contra nós próprios pais, pensando assim, sou eu que estou a fazer algo de errado, se calhar devia fazer outro procedimento, se calhar tem muita luz, tem pouca luz, se calhar devia habituá-la a dormir com o barulho, que é uma coisa que também se diz muito, não, se calhar vou pôr uma orquestra a tocar cá fora para ver, ou seja, mil e uma coisas, e viramos muito contra nós. Há muita coisa que realmente está nas mãos dos pais, ou nós também temos de saber perceber que a culpa pode ser má conselheira e há muito que também depende, lá está, do perfil da criança que temos à nossa frente e que também é preciso saber perceber. É verdade que a forma como nós conduzimos o sono de uma criança, o sono e tudo o resto, até porque a minha área é sono e neurodesenvolvimento e, mais uma vez, vou dar aqui a minha voltinha para explicar o que quero. Nós saímos de uma fase de vida de cultura social, ou estamos a sair do autoritarismo e do treino das crianças, não estou a falar só no sono, estou a falar em tudo o resto, e estamos a saltitar para outro extremo que me preocupa muito. E quem trabalha no desenvolvimento e ouvir isto está completamente alinhado, que é, está a passar a ideia aos pais de que educar uma criança com respeito e respeitar o seu desenvolvimento é deixá-la em autogestão. Eu não faço nada e tudo acontece naturalmente. Não é? Meu filho há de desenhar, há de caminhar, há de desfraldar. Sim, mas eu não me posso alienar do meu papel de adulto que o adianta. Forçar é muito diferente de estimular e promover um ambiente bom para. Então, o que está a acontecer com o sono agora, e agora voltando ao sono, é que está a passar muito esta ideia na internet de que a criança há de dormir a noite toda e a criança há de dormir bem, eu não tenho que fazer nada para que isso aconteça. Isso é errado. Obviamente que se eu não sei proporcionar um bom ambiente para o meu filho dormir, se eu não estruturo uma rotina correta e adequada à idade, se eu não faço uma série, se eu não promovo uma boa relação com o sono, se eu não incentivo, é como com a alimentação, não é? Me choca-me um bocadinho que toda a gente entenda que não é suposto até ao ano de vida andar a dar colherzinhas de papo à boca das crianças, e toda a gente já percebeu isso, e as orientações na alimentação têm mudado, mas depois no sono isso não está a acontecer, não é? As pessoas ou estão muito naquela fase que eu tenho que treinar a criança para ela dormir como eu quero, ou então eu vou esperar que o meu filho cresça e isto vai acontecer tudo sozinho. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, o nosso papel de adulto que orienta é fundamental, mas também é importante termos o botão da expectativa ajustada, que eu posso fazer tudo direitinho, tudo o que é suposto, e o meu filho vai ter fases em que vai dormir mal, vai ter momentos em que as coisas vão correr mal, e isso é suposto, isso faz parte da tal irregularidade que falávamos. Eu até costumo brincar um bocadinho dizendo que isto é brincadeira, mas não é. Eu sentia isto. Nós somos 4 irmãs e eu tenho amigas e tal. E eu sempre me senti inibida em dizer, quando as minhas filhas eram pequeninas, estou cansada, a Inês anda a dormir mal, ou aqui anda a dormir mal. Eu sei que é normal ter momentos da infância em que elas acordavam imensas vezes, mas parece que é como assim as tuas filhas dormem mal? Sim, são crianças normais, como as outras, portanto, de facto, é importante não estarmos sempre com culpa, e eu até uma vez escrevi sobre isso, é a diferença entre culpa e responsabilidade. Quando eu penso, ok, minha filha está a dormir mal, pronto, ok, está a dormir mal há quantos dias? Há meia dúzia? Pronto, então deixa ver se isto passa a partir, é só uma fase. Está a dormir mal há 2 ou 3 meses? Se calhar, deixa-me ver se há aqui alguma coisa que eu podia fazer diferente. Não me parece. Acho que não. Pronto, olha, então deixa ver o que é que vai acontecer, ou deixa-me pedir ajuda, No fundo é aquela coisa de eu não devo usar isto, e isto é uma coisa que eu ouço tantas vezes na consulta, eu devo estar a fazer tudo mal, eu devo estar a fazer tudo mal. Mesmo que esteja, se não é com intenção, se eu não sei fazer melhor, vamos lá tirar um bocado essa questão. E para terminar a minha resposta, ainda gostava de dizer que os nossos filhos são nossos, mas são pessoas individuais, não é? Têm, de facto, as suas características. Eles são nossos, mas não são numa cópia de nós, não é? Eles têm as suas características que me fogem, não é? Eu eduquei 2 filhas exatamente da mesma forma, dei a ambas as mesmas coisas e elas são crianças
completamente diferentes, incluindo no sono. Uma deu muito mais trabalho e exigiu muito mais de mim, e a outra nasceu ensinada e tudo. Eu costumo dizer que ela deve ter ouvido tanto falar de sono na gravidez, esta já ouviu muito em comparação com a primeira, e dorme muito bem. E sempre dormiu. Nunca, eu até achava estranho, sempre achei, uma vez até comentei com uma amiga, assim, eu acho que a Francisca dorme demais, ou seja, eu fiz as mesmas coisas, portanto, sim, eu enquanto adulto que pai, mãe, cuidador, eu tenho uma responsabilidade na promoção da saúde do sono do meu filho, mas há características que são individuais, há crianças que vão ser mais suscetíveis do que outras, e há uma série de patologias familiares, antecedentes da mãe e do pai, que interferem com a capacidade de regulação do sono da criança, se eu tenho histórico de depressão na família, se a mãe teve alguns episódios de algumas doenças durante a gravidez que também podem predispor a alterações no sono, se também é uma trabalhadora por turnos. A gente diz, Andreia, mas ao dizer isso estamos quase a culpar, não é? Porque eu tive... Ninguém tem é culpa, a vida, não é? claro, é a vida a acontecer, não há muita obviamente, coisa. Não é? Obviamente, se eu tenho uma rinite, a minha filha nasceu com rinite, eu não tenho culpa de ter rinite, não é? É a mesma coisa, por isso sim, é meio-meio, não é? É meio-meio. Esta coisa da culpa, de acharmos que temos culpa, às vezes leva-nos a arranjar soluções para resolver um problema. Por exemplo, esta que falamos muitas vezes, que é as crianças virem dormir para a cama dos pais, que é a solução, se calhar, a do desespero, e que quase toda a gente usa. Muito simples, podemos ou não, quer dizer, devemos ou não devemos fazê-lo. Ou há famílias que se adaptam melhor a isso e essa é a resposta, e há outras que não têm de passar por aí. Então, como sempre, eu não vou dar uma resposta de sim ou não. Não. Então, o que acontece aqui em relação à partilha de cama? Nós podemos olhar a partilha de cama de vários prismas. Quando estamos a falar de um bebê que acabou de nascer, temos que ter muita atenção à questão da segurança, porque a verdade é que a maior parte das mortes no sono continuam a ser em situações de partilha de cama. Não estou a dizer que partilhar cama é inseguro. Estou a dizer que a maior parte dos pais que faz partilha de cama não pratica todas as medidas de segurança para a partilha de cama. Mas são coisas diferentes. Pronto. Passada esta fase da segurança, mesmo, e há muitos estudos que mostram isto e de estatísticas que demonstram isto, mesmo pais que durante a gravidez disseram os meus filhos nunca vão dormir comigo, em algum momento os filhos vão lá parar. Mais de 90% das famílias, ou pontualmente ou continuadamente, faz cama partilhada. Portanto, temos de falar sobre ela, não é? Faz sentido falar sobre ela. Até aos 2 anos, o local onde a criança dorme, ou seja, se a cama é partilhada ou não, tem muito mais a ver com o bem-estar de todos do que propriamente fazer mal ou fazer bem à criança. O que é que eu quero dizer com isto? Para algumas famílias está ok, é ótimo, dormem todos melhor, a criança dorme melhor, os pais gostam, são felizes, não sou eu que vou dizer que não podem, está tudo certo. Para outras famílias, é um fator de o meu filho até dorme melhor, mas eu não consigo dormir com ele na cama, eu não gosto. Quando ponho o meu filho na minha cama, o meu marido sai, para mim é desconfortável que o meu marido saia. Portanto, eu uso cama partilhada quando o meu filho está doente, mas eu não quero fazê-lo por rotina, e também está tudo certo. Okay? E também podemos encontrar formas de não fazer cama partilhada e a criança adapta-se a dormir noutro espaço. O que faz verdadeiramente mal às crianças, e mal aqui no sentido de cria-lhes despertares, altera-lhes o sono, é o que acontece com muitas famílias, que é o seguinte: eu conscientemente quero que o meu filho durma na cama dele, mas sempre que ele acorda à meia da noite eu trago-o para a minha cama. Mas depois há um dia qualquer que eu até estou muito motivada, não, hoje eu vou tentar que tu fiques na tua cama a noite toda, mas depois amanhã já estou exausta e cansada e trago a minha filha para a minha cama. Esta instabilidade que a criança não sabe, não é? Há dias em que eu acordo 20 vezes e a minha mãe quase me obriga a ficar na minha cama e fica ali sentada comigo e diz que eu tenho que dormir na minha cama, e depois há outros dias que ao primeiro despertar eu vou para a cama dos meus pais. Isto cria quase é o que nós chamamos em sono de despertar da alerta. O despertar da alerta é quando a criança está sempre a acordar na expectativa de alguma coisa que sabe que lhe vão dar. Então, o não ter um plano, portanto, se querem fazer cama partilhada, façam-no de forma tranquila, ou seja, meu filho acorda, vem para a minha cama, nós estamos bem com isso, quando não estivermos logo vemos.
ok. Ou então, se eu não quero que o meu filho durma na minha cama, então eu tenho que ser consistente naquilo que eu faço durante a noite, para não gerar essa ansiedade na criança. Não é um certo ou um errado, eu tenho de ser coerente com aquilo que eu faço todas as noites. Um último apontamento. Eu referi até aos 2 anos, não é? E depois dos 2 anos, é errado, faz mal. Não, mas é importante que os pais tenham a noção que manter uma criança em cama partilhada após os 2 anos pode ser... A criança aos 2 anos, temos que pensar pela cabeça do desenvolvimento da idade, não é? Aos 2 anos a criança já começa a ter pertença dos espaços. Por exemplo, mudar de casa de uma criança com 1 ano é muito fácil, eles adaptam-se muito rápido. Com 2 ou 3 pode ser problemático. É a mesma história do quarto, porque muitos pais partilham cama, mas vai chegar aos 3, aos 4, vai chegar um momento em que os pais já não vão querer. E essa mudança, se a criança ganhou uma pertença de que esta é a minha cama, este é o meu espaço, eu adormeço aqui, eu durmo aqui, essa mudança pode ser difícil para a criança. Portanto, nós também temos de pensar nisso. O efeito negativo, a dificuldade diminui muito se a criança, por exemplo, sempre adormeceu na sua cama, sempre, quando mudou, não é? Adormeceu no seu espaço, na sua cama, e à meia da noite vem para a cama dos pais. Isto é muito mais fácil de trabalhar, porque a criança conhece o seu espaço, é na sua cama que adormece, mas à meia da noite vem para a cama dos pais. Isto é muito fácil em qualquer idade de trabalhar. Agora, a criança nunca ter tido uma cama e um espaço próprio, ter sempre ficado com os pais para lá dos 2 anos, a mudança pode ter uma adaptação muito disruptiva do sono. Aliás, é engraçado que esta pergunta até nos ocorreu quando estávamos a ler uma publicação sua sobre vou fazer o quartinho do bebê, vou já começar a desenhar tudo e mais algo. Mas qual a cama? É óbvio que a primeira coisa é a caminha de grade, aquela imagem. Pois, mas pode não ser, porque não sabemos o que é que vai acontecer, então esse bebê dormir lá e depois é a tal caminha nos... Pronto, lá está. Não há, e isso é algo que sublinha muitas vezes, e nós pais também temos que dizer a nós próprios, não há realmente truques infalíveis, não há uma receita. Viveu duas gravidezes e 2 crianças completamente diferentes, com a plena noção da informação que temos ao dispor, mas não, eu sei que esta pergunta é quase para 1 milhão, mas não podemos deixar de a fazer. Quais diria que são os tais princípios basilares na tal casa que se constrói naquele terreno lindo? Quais é que são aqueles princípios basilares que nós temos de tentar lembrar-nos sempre para construirmos uma boa relação com o sono? Voltando ao exemplo, à metáfora da casa e da construção, não é? Os pilares para uma criança dormir bem são, o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, são os hábitos de sono dos pais. E isto pode parecer um bocadinho estranho, mas eu vou explicar. Nós sabemos atualmente que os filhos de pais que dormem pouco, que dormem mal, que têm maus hábitos de sono, têm 4 vezes maior probabilidade de sofrer de distúrbios de sono e de alterações no sono. E isto acontece, dando exemplos mais conhecidos e mais familiares com a alimentação, não é? Se os filhos não veem os pais a comer bem, os pais comem lasanha seguidas todos os dias e não comem legumes, e não comem sopa, e não comem salada, é altamente provável eu ter uma criança obesa, eu ter uma criança com maus hábitos alimentares. É a mesma coisa, não é? Quando eu tenho uma criança que não vê os pais valorizarem o sono, que os pais dizem que dormir é uma perda de tempo, dizem que, não, eu tenho que trabalhar, vai deitar os miúdos que eu tenho que trabalhar. Isto vai crescendo na mente das crianças. Eu lembro-me de tive aqui um miúdo antes de ir de férias, o Rodrigo, com 12 anos, e houve uma parte que eu estava a conversar com ele e ele disse-me assim, eu nunca quero ir para a cama porque o meu pai fica a jogar PlayStation até às 4 da manhã e eu queria ficar com ele. É natural, não é? É natural que ele queira isso, não é? É natural que ele... Portanto, o primeiro pilar é eu, enquanto família, repensar os meus hábitos de sono e pensar sempre, não com a culpa, mas com a responsabilidade, que eu quero ser um bom exemplo. Como é que eu quero que eu tenho que dormir bem para eu querer também que o meu filho saiba dormir bem e durma bem. Depois, sair daquela ideia alienada, não é? E de que isto acontece naturalmente e entender que sou eu que oriento e conduzo os processos de sono do meu filho. Portanto, este é o primeiro pilar de todos, é os pais mudarem hábitos e terem informação, saberem aquilo que estão a fazer e não andarem a fazer coisas com sono com base na dica da amiga e no sono do vizinho e no que li num blog e da influencer que partilhou a sua experiência. Nada contra as influencers partilharem as suas experiências, desde que eu tenha noção que são só as experiências deles. Outro ponto importantíssimo é
a seguir à informação e aos hábitos, é o meu filho gostar de dormir. Eu falo 1000 vezes sobre isto e queria, se tiver tempo, explorar um bocadinho isto. Nós fazemos quase o que quisermos, corrigimos quase todos os problemas, desde que sejam não questões de doença, não é? Que está dentro de um âmbito de crianças saudáveis. Corrigimos todos os problemas e dificuldades numa criança que gosta de dormir. Isso é a base de tudo. Se eu tenho uma criança, que acontece muito todos os dias, com 2, 3 anos, que me diz, os pais me dizem, ela não gosta de dormir, chora sempre que é para ir dormir, nunca quer ir para a cama, adormece de exaustão, não consigo levá-la para a cama pacificamente. Então eu não criei esta boa relação. E como é que ela se cria? Primeiro de tudo, logo desde o início, quando os nossos filhotes nascem, é muito comum eu ouvir isto, porque eu logo desde recém-nascido não dormia nada durante o dia, mas nem ao colo. Ao colo dormia 2 horas. Quando nós começamos logo com aquela coisa de o meu filho, eu pouso no berço, dorme 20 minutos, chora, eu vou a dormir, pouso, ando, pouso, levanto, mas se eu deixasse ficar ao colo dormir, ele dormiria bem. Estamos precisamente numa fase de licença para estar com o bebê. Não é, eu não consigo fazer nada, mas nada o quê? Não é para fazer nada, não é para lavar a louça, não é para fazer a tese de doutoramento, não é para ler livro, não é para estar com o bebê. As outras pessoas, a companheira, o pai, ou há pessoas com mais apoio, com menos apoio, é que têm que fazer as outras coisas, ou trocar, não é? Claro que a mãe, eu estou a falar da mãe, claro, porque normalmente até passa maior período, claro. E tem mais tempo de licença e tal, não é? Faz parte da necessidade básica de uma criança. Uma criança, quando nasce, procura comer, beber na mesma fonte e procura desesperadamente vincular-se. As estruturas de vinculação, a pertença, não é? Onde é que eu pertenço, é uma necessidade tão básica como outra qualquer. E quando nós começamos logo com esta coisa de eu não posso estar no colo, tenho que ir pousar, tenho que conseguir pousar, a criança começa a chorar para dormir. E este choro para dormir depois já escala para sempre que o meu filho observa ou percebe que eu vou adormecer, ele começa a chorar. E depois a criança, durante o primeiro ano de vida, chorou sempre para adormecer. E depois eu chego aos 2 anos e eu continuo a perpetuar isto. Numa criança mais crescida é mais grave, porque as crianças não têm conceito próprio. O autoconceito é baseado naquilo que as pessoas de relevância para a criança lhe dizem sobre ela. Então, quando nós dizemos à frente de uma criança de 2 e 3 anos, mesmo que não seja a ela, eu digo à frente dela, porque ela não gosta de dormir, é uma peste para dormir, dormir não é com ela. A criança interioriza isto como uma característica própria. E é muito importante, da mesma forma que eu explico à minha filha porque é que devemos comer legumes, porque é que devemos não sei o que é que os legumes fazem, o que é que fazem as vitaminas, eu faço uma coisa que eu gostava que toda a gente fizesse, que é eu explico à minha filha o que é que acontece quando nós dormimos, a gente faz desenhos do cérebro, vemos, por exemplo, quando estamos doentes, eu digo-lhe, explico-lhe o que é que o sono faz quando nós estamos doentes. Se eu não falo sobre sono, claro que já me aconteceu, a minha filha diz assim, eu não quero ir dormir, que seca. Eu não vou enfatizar isso, não é? Eu não vou dizer, pois, tu não gostas nada de dormir. Eu digo assim, ou desvalorizo, não digo nada, e avanço, faço conta que nem ouvi, ou então se ela até repetir, eu digo assim, não, claro que tu adoras dormir, filho, tu desde pequenina, não é verdade, foste uma perita a dormir, tu dormiste sempre bem. Por exemplo, quando a criança, quando os pais... Quando estamos num processo de trabalhar a relação com o sono, eu peço muitas vezes aos pais, elogiem o sono dos vossos filhos, mesmo que não seja verdade totalmente. Digam, acordem de manhã e digam, que bem que tu dormiste hoje, filho, olha que bom, ver, estamos cheios de energia. E nós não temos esta cultura de falar sobre isto, elogiar, dizer que foi espetacular, mostrar aos nossos filhos, agora contraproducente, sempre a dizer que não sei ecrãs, mas há na Netflix um episódio daqueles do Era Uma Vez o Corpo Humano, onde os bonequinhos falam sobre o sono, está disponível, ver, quando são os mais crescidos, ver com eles, porque eles depois acham que aquilo é tipo um super poder, é uma heróico. Coisa espetacular, é heróico. Portanto, o gostar de dormir é a base de tudo o resto. Portanto, voltando atrás, não é? Pais, gostar de dormir, outro pilar fundamental é ter uma rotina adequada à idade. Eu tenho tempo, eu tenho sim, claro que sim. Pronto.
Relativamente à rotina, queria aproveitar que ainda temos antena para explicar uma coisa muito importante. A rotina é um ponto de stress para os pais. Rotina é ter horários regulares, mas não podem ser horários aleatórios. Tem que ser horários que façam sentido ao desenvolvimento daquela criança, à idade dela. O que acontece? Às vezes os pais dizem com alguma desilusão: porque eu tenho uma rotina regular e mesmo assim o meu filho não dorme bem. Ok, porque eu não consigo construir uma casa com um pilar só, não é? Às vezes faltam os outros. Então, se eu não tiver uma rotina correta e regular, eu posso ter todos os outros, mas vai faltar sempre este. E o oposto também é verdade. A rotina não é tudo no sono, mas sem ela também não vai funcionar. E também queria aproveitar para dizer que sabemos atualmente que ter uma rotina correta e regular durante a primeira infância é um fator metabólico protetor para doença cardiovascular, obesidade e hipertensão na idade adulta. Portanto, as crianças que têm horários regulares durante a infância têm uma saúde metabólica melhor em comparação com as crianças que não têm horários adequados e regulares. E isto acontece porque cada célulazinha do nosso corpo tem um gene relógio. E que se eu ando ali sempre a alterar aquele gene, o funcionamento dessa célula não é ótimo. Então a célula anda sempre a correr atrás do prejuízo. Tudo no nosso corpo é cíclico, portanto a rotina é importante. Nós temos ciclos de várias durações, os ultradianos, os infradianos, temos um ciclo de pressão arterial, um ciclo de fixação da insulina, temos um ciclo menstrual, temos um ciclo de temperatura, não há nada no nosso corpo que não funciona por ciclos. Portanto, negar a importância da rotina é negar o mais básico que a ciência nos demonstra. Portanto, terceiro pilar, ter rotina regular. Quarto pilar, que é um dos 4 fundamentais, quarto pilar tem a ver com as ferramentas de sono. E aqui, o que é que são ferramentas de sono e autonomia de sono? A autonomia de sono é uma coisa que não faz muito sentido falar em bebês pequenos, não é? Não é suposto que um bebê seja autónomo para nada, não é? Mas é muito importante entendermos o seguinte: a autonomia, quando eu digo que a autonomia é uma coisa para começar a pensar a partir dos 9, 10 meses, não significa que é para a criança adormecer sozinha desde os 9, 10 meses, não é isso. Quando eu digo que a autonomia é algo que devemos trabalhar a partir dessa faixa etária, o que eu estou a dizer é que a partir desse momento, eu tenho de ir devagarinho, por fases, desconstruindo algumas coisas que o meu filho usa para dormir. Por exemplo, o exemplo mais clássico de todos. Adormecer à mama faz mal? Não faz. É fisiológico, é normal, é natural. Mas não é suposto que uma criança, por exemplo, de 2 anos só adormeça a mamar. Não quer dizer que ela não pode nunca adormecer a mamar. Quer dizer que com 2 anos eu já tenho de ter dado outras competências à minha filha para ela aprender a adormecer. Porque isso faz parte do tal meu papel de orientador. Isso não quer dizer que eu tenho de desmamar ou de tirar a mama, não é nada disso. E este tema é difícil para mim falar na internet, eu reservo muito mais para a consulta e para o workshop, em que eu consigo dar um contexto. Explicar, claro. Explicar, porque lá está. Há muito aquela ideia de temos aquelas pessoas que acham que a mamãe é horrível e os miúdos que mamam dormem todos mal, não é verdade? Aliás, só cá disse, as minhas filhas dormiram bem e eu amamentei aos 3 anos as 2, portanto não há essa questão. Agora, também não significa que se eu não evoluir com a minha filha a nível nenhum, né, se eu usar a mama para dormir, para gerir frustrações, eu não estou a ajudar a minha filha a crescer, a desenvolver a sua inteligência emocional. Deixem-me dar-vos um exemplo prático. Aqui há um tempo, eu estava num restaurante com a minha irmã, estávamos só as duas, aliás, as três, estávamos 3, e estava lá uma miudita que era muito pequenina, mas pelo falar e pelo desenvolvimento, ela devia ter 2 anos e tal. E a menina andava lá a brincar no restaurante, a passar e tal, e houve uma parte que ela estava... não era a chatear, a incomodar a coitadinha, mas estava assim a meter-se muito com pessoas de outra mesa. E a mãe estava a ver, e o que é que eu faria? Não é? Ou eu, ou se calhar outra pessoa, o que é que eu faria? Levantava-me e dizia, Inês, ou Francisco, olha, não coisa mãe, vamos fazer outra coisa. Não. O que a senhora fez? A senhora estava sentada, e agora imagina se não estar a ouvir isto, e a senhora estava sentada na mesa e disse assim, Terezinha, anda cá, pega uma minha. Isto não é suposto nesta idade, estão a perceber a ideia? Certo. É quase como aquela, olha aqui o presente, usar isto como um atrativo. Exatamente. Ou, por exemplo, a criança cai.
magoa. Se a criança está a fazer vou-te chamar a birra só para facilitar, estou a fazer aspas neste momento. A criança está a fazer uma birra porque quer uma coisa que eu não lhe posso dar. E eu, para calar aquele choro, vou dar uma maminha. Isso é uma coisa que eu posso fazer perfeitamente no primeiro ano de vida. Meu filho caiu uma boa, se conforta-se na maminha. É super normalíssimo. Não é que depois não deixe de ser normal. A questão é, eu tenho de ajudar o meu filho a ir encontrando outras estratégias de regulação além da mama. E isso não implica desmamar. Isso implica que o meu filho está a crescer e eu não posso tratá-lo com 1 ano e meio como tratava quando ele tinha 6 meses. Portanto, e dei o exemplo da mama porque é muito comum. Claro. Por exemplo, nós para gerar frustrações, às vezes caímos muito no erro, por exemplo, do YouTube, é verdade. Portanto, quer dizer, há outros erros e no nosso caso, muitas vezes acontece esse. Ou a chupeta, por exemplo, para não estar aqui a pensar da mama, claro, ou a chupeta, por exemplo, não é suposto que quando eu falo no abandono da chupeta, as pais dizem, quando ela está zangada. Por exemplo, se estivermos a falar numa criança de 2 anos, eu tenho de pensar, enquanto mãe, enquanto pai, minha filha já não é um bebê, eu não tenho de resolver uma frustração pondo-lhe uma coisa na boca, seja essa coisa, mama, chupeta, outra coisa qualquer, né? Eu tenho de conseguir fazer isto de outra forma. E isso leva à questão, que agora já sei, dos 4 pilares são estes, para ficar resumido, tanto informação dos pais e comportamento dos pais, do estar de dormir, ter rotina adequada e regular e ir evoluindo em termos de ferramentas de sono. Se fizermos estas 4 coisas, a probabilidade de termos problemas de sono com os nossos filhos é muito baixa, é mesmo muito baixa. E isto, só agora concluindo aqui este tema, queria dizer, se for possível, não queria ter mais uma coisa, que é, nesta questão da regulação e assim, nós encaramos muito, isso também tem a ver muito com a forma como fomos educados, nós achamos que chorar é uma coisa má, não é? E achamos que eu permitir que o meu filho chore é a mesma coisa que deixá-lo chorar, e há um abismo entre isto, não é? Vamos pensar assim, olha, dando um exemplo típico, não é? Outro dia fui ao supermercado com a minha filha, ela queria um boneco que custava 80 euros e que não fazia nada especial. E eu, imaginem, não é? Os nossos pais fariam, não quero dar esse boneco, só tens tantos bonecos, e não quero ouvir nem mais um dia, estou para o resto, não sei o quê, e se chorar, não levas por cima. Eu ouvia esta frase 1000 vezes, né? E levava mesmo, se chorar, levava mesmo. E aquilo que propomos não é a permissividade de pega lá o boneco, ou até não te dou o boneco, mas vou-te distrair com umas girafas que têm ali ao fundo para tu não chorares, porque esta fuga constante do confronto não vai ajudar os nossos filhos a crescer. Aquilo que nós podemos fazer é, olha, mostra lá o boneco, mesmo que a gente já saiba que nunca na vida vai comprar aquilo, não é? Mas fala, que giro, olha, o que é que isto faz? Mostrar interesse, pelo que a criança está a dizer, olha, eu sei que tu querias isto, eu percebo, mas a mãe não te vai dar. Menos de 2 anos não explico porquê, a mãe não te vai dar, mais de 2 anos posso explicar porquê de uma forma simples. E as pessoas às vezes dizem, mas se eu disser isso ao meu filho, ele chora na mesma. Depois está claro, e tem direito de chorar e é importante que chore. E o meu papel não é impedir que ela chore, é acolher. A criança vai chorar e vai gritar e vai dizer que quer aquilo. E se eu estou sempre a distraí-la com outra coisa e não permito que a minha filha expresse a sua frustração, ela ficou esquecida, ela ficou retida e ela não desenvolve estratégias de aprender a lidar com ela. Portanto, eu vou acolher, a criança chora e diz coisa, não percebe, está zangada, está triste. Se a criança quiser um colo, damos um colo, pode não querer, eu não gosto de me abraçar enquanto estou zangada, por exemplo, não gosto de abraços nesses momentos, portanto a criança pode também não querer. E eu estou perto, eu posso me ajoelhar ao pé da criança, eu posso afastar-me para não estar toda a gente a olhar para ela e sair dali do ambiente, esperar que ela se calme e voltar à minha vida normal, não é? E isto não tem nada a ver, eu ignoro o choro, eu deixo chorar. Há um abismo, não é? Então, nestas questões, quando às vezes eu estava a falar, por exemplo, da maminha, mas se eu não der a maminha, ele chora. E está tudo bem, desde que eu acolha o choro daquela criança e que eu entenda que chorar é uma manifestação emocional como outra qualquer. Atenção para as crianças crescidas, isto não é válido, um bebê vou pôr igual e ele vai chorar, mas eu estou lá ao pé. Estou a falar de crianças com 2 anos e por aí fora. Estou a falar de crianças com um nível de entendimento diferente. Claro, já há uma comunicação, já. Obviamente, não é? Eu não sei, mas eu acho que todas as pessoas que estão a ouvir e que tiveram a ouvir esta resposta deviam pagar consulta, incluindo nós. Eu já teria compreendentes. Foi tão completo que nós estamos, em agosto, estamos num período de férias. Muitas das rotinas são normalmente quebradas, não se acorda mais cedo para ir para a escola, porque os pais deitam mais tarde.
isto também como é que podemos encontrar um equilíbrio nestes momentos para que não acabemos vítimas de uma frustração ainda maior? Sim, ou daquele medo, não quero ir. Sim, vou estragar tudo. E agora quando voltarmos acabou. Em termos teóricos, em termos científicos, ou seja, by the book, como se diz muito, nós não devemos de facto ter uma destruturação de rotina em nenhuma altura do ano e da vida. Isso não é real, não é? Da mesma forma que comer um doce às vezes não faz mal e fazer umas asneiras alimentares, desde que elas sejam ocasionais, não vai tornar obesa, não vai aumentar o colesterol. Quebrar algumas rotinas de sono ou alterá-las um bocadinho também não fará mal. O problema às vezes das férias é o exagero, não é? Pegando num exemplo até pessoal, as minhas filhas, 99% dos dias das vidas delas, vão se deitar às 8h30. Nas férias, deitaram-se um bocadinho mais tarde, mas um bocadinho mais tarde não é à meia-noite. Não quer dizer que excepcionalmente já aconteceu. A mais pequena acho que não, mas a mais velha já foi às 11, à meia-noite, mas são coisas excepcionais. Se eu estiver 15 dias a deitar uma criança às 11 à meia-noite, a probabilidade de estragar o sono todo é mesmo muito grande. Agora, eu atrasar os horários, ou até faço uma compensação, por exemplo, até sei que o meu filho costuma dormir uma sexta após o almoço, mas até eu pus a dormir um bocadinho de manhã no carro e até deu. E se calhar a sexta da tarde, em vez de fazer ao meio-dia, vou fazer tipo às 2 da tarde, que é para lá noite aguentar mais um bocadinho. Este tipo de pequenas compensações já nos permitem ter alguma mobilidade nas férias, sem que isso seja altamente destruturante para as crianças. É importante também entendermos que, a partir do momento que temos filhos, isto que eu vou dizer parece óbvio, mas eu não acho que as pessoas tenham essa consciência. A partir do momento em que temos filhos, nós não podemos fazer exatamente as mesmas coisas que fazíamos antes de ter filhos. Quem ainda não percebeu isso vai perceber isso com isso é uma chatice. É uma chatice, e é uma chatice para mim também. Há coisas que eu tenho muitas saudades de fazer e agora já vou começando a conseguir fazer, porque elas já são grandes, mas que durante muito tempo não fiz e custou-me imenso. Portanto, é importante ter esta noção, não dá. Eu gostava de vos contar um exemplo destas férias, de uma coisa que eu vi que cortou-me o coração de uma tal maneira que fez-me chorar. Eu vim no caminho até, assim, vinha revoltada, vinha mesmo chateadíssima. Houve uma semana das minhas férias, nós fomos até ao Algarve e fomos passear um bocadinho àquela marginal de Albufeira e eram 9h20, eu estava a vir embora, mais tarde do que o habitual, não é? Estava a vir embora. E quando nós estávamos a entrar no carro, estava um casal ao lado a estacionar e tinha um miúdo, 2, 3 anos talvez, a dormir na cadeira. E a mãe estava cá fora e o pai estava a abanar a miúdo e dizer: acorda, Diogo, acorda! E o miúdo, assim, a cair a cabeça, anda lá, opa, a dormir é de noite. Era de noite, não é? Então, já dormir é de noite, depois dormes. E o miúdo foi arrancado da cadeira e foi lá, a mãe levou ao colo e o miúdo a tombar a cabeça. Isto não se faz, não é? Isto é desrespeitoso, isto é quase negligente. Aquela hora é muito tarde, para começar, seja o que for. Não é aquele sono que nós às vezes vemos os miúdos a fazer nos carrinhos, nas festas, não tem nada de reparador, é só de exaustão, que noutras núpcias poderei explicar, nesse caso eu já não tenho tempo. O sono fisiológico não é igual ao sono de exaustão, aquilo que são sonos de exaustão, e que de facto aquilo não tem qualidade nenhuma e não é reparador. Então, este tipo de coisas nós não devemos fazer, de facto. Não devemos pôr os miúdos a dormir em circunstâncias ou em sítios que não são próprios para dormir. Agora, pequenas adaptações, sim. Pronto, em vez de deitar às 8h, quem é que dá o exemplo, em vez de deitar às 8h30, deitam às 9h30, uma hora mais tarde. Pronto, se calhar até ajusto a sexta também. A minha filha pequenita está a dormir, antes dormia à sexta de 12h30 às 12h30, agora está a dormir de 1h30 às 3h30 para à noite deitar às 9h e pouco. Este tipo de adaptações, pronto, teoricamente não são desejáveis, mas na prática são perfeitamente fazíveis e aceitáveis. Eu acho que, aliás, vou ajustar ligeiramente aqui a pergunta que tínhamos de encerramento, que era um bocadinho mais girada, lá está, para quase o kit SOS que devíamos ter sempre ao nosso alcance para conseguirmos garantir esta boa relação com o sono, porque acho que os tais 4 pilares são esse kit SOS, e é engraçado porque esta entrevista ajudou-nos. Eu reconstruiria quase esta entrevista depois podíamos ficar aqui mais 3 horas a conversar, porque lá está, não é só a nossa própria experiência, acaba por ser também a nossa vida, porque, como disse, as experiências dos pais, o que foi o sono dos pais, faz tanto sentido, e eu fui aquela criança que cresci os meus pais a ouvir os meus pais dizer: eram 4 da manhã e eu tenho vídeos em que tu estavas a cantar e a dançar.
lá está, se calhar isso tem impacto. Tu eras assim, não é? Tu eras como se aquilo fosse uma característica, não é? Exatamente, pronto, e isto é muito interessante nós percebemos o peso destas coisas e podemos de alguma forma também fazer diferente com a informação que temos. Mas, reformulando esta pergunta, o que eu gostava muito de lhe pedir é, imaginemos que temos alguém do outro lado que está prestes a receber um bebê, está grávida ou vai acolher um bebê em casa, se lhe pudesse dar um único conselho, se é sempre um único conselho, o que é que lhe diria? Que abraço é que lhe daria, digamos assim, para enfrentar este desafio? Ora bem, se fosse só relativo ao sono, eu acho que vou para aquele conselho que é meio batota, porque me permite depois dar uns quantos, que é informe-se, por favor, que é, não sei, leia livros, faça um curso, uma coisa qualquer, não seja comigo, alguém incrível, está bom, mas é isso, é ter um plano, saber aquilo que eu estou a fazer. A maior parte dos pais, a maior parte é da minha cabeça, não tenho nem dado para que diga isto, é a minha experiência, não inicia a alimentação complementar aos 6 meses, sem alguma informação, não é? Ou vão fazer um curso, ou vão a um nutricionista, ou falam com o pediatra, mas ninguém, ou pouca gente, não é? Agora muita gente, mais gente, mas nós não temos esse pensamento para o sono, não é? Ok, eu vou ter um bebê, o que é que eu tenho que fazer para ele dormir bem? Nós não temos esse pensamento. Então, se eu só pudesse dar mesmo era procure informação e tenha um plano, saiba o que é que deve fazer em cada momento, em cada faixa etária, o que é suposto, como é que eu posso orientar o meu filho numa relação saudável com o seu sono. Assim, eu não sei. Aliás, eu só posso mesmo agradecer muito, porque revi-me tanto. Aliás, gostava que alguém me tivesse dito durante a licença aquilo que disse há pouco: tu não tens de fazer mais nada. Não consegue, se ela não dorme no berço, imagina que só dorme em cima de ti, pronto, não te preocupes, é essa a tua... Acho que se ouvir o episódio anterior, está a Ana a queixar-se porque não tinha tempo para lavar a louça. Acho que foi o anterior que ela disse isso. É capaz, porque era muito esse meu tormento, por favor, Amélia, fica só 10 minutos que é para eu ir conseguir só lavar ali a louça do almoço. Mas lá está, não, isso não é a licença, nós é que temos de mudar o chip. Nós temos, e temos que parar de premiar, atenção, nada contra quem tem os partos fantásticos e contra quem fica fisicamente incrível, mas nós temos de parar de premiar isso como se isso fosse um mérito em relação a quem não fica, não é? Aquela coisa do, está incrível, parece que nem teve um bebê, ela já voltou ao exercício, ela faz tudo com o bebê. Ok, espetacular, que bom. Muitas vezes não conhecemos o contexto. Por exemplo, eu tinha imensa ajuda, tinha minha mãe a morar em frente, eu tinha empregada. Há muitas pessoas que não têm. Então, eu fazia algumas coisas, é um facto, porque às vezes tinha outro colo. E quando estava sozinha, estava muito pouco tempo sozinha, pelo menos na primeira filha. Portanto, temos que ver bem os contextos. Claro. E temos de parar de achar de facto que, ok, eu tive um bebê, mas são 2 ou 3 semanas de recuperação e depois eu volto à minha vida antiga. Não volta, nunca mais, na verdade, né? Nunca mais é igual. Portanto, isto é uma cultura que está muito irritada, né? Este premiar, ou por exemplo, os comentários, isto agora já não me lembro da telefone, não é? Mas os comentários sobre barriguinha, né? Não ficaste com barriguinha nenhuma, estás impecável, tá? Não é? Este tipo de comentários parece que não tem nada a ver, mas estão muito intrínsecos com a questão de eu tive um bebê, mas eu tenho de continuar a ter a minha vida exatamente igual como eu a tinha antes. Não temos, não temos. Por isso, acho que sim, de mães que estejam a ouvir isto e que estejam de licença e que já devem se dormir ao colo, a autonomia é muito importante, mas não é nesta faixa etária. Deixem lá os meninos dormir ao colinho, porque nesta idade é perfeitamente normal e esperado. Doutora André, muito obrigada. Foi mesmo um prazer, foi um privilégio e foram muitos ensinamentos para este pai da experiência. Que bom, fico muito contente. Obrigada por terem estar a conversar convosco. Vou ouvir o vosso podcast, vou ter toda a gente a ouvir. Obrigado. Muito obrigada, felicidades para o projeto, para a vossa filhota, para o caminho da parentalidade e foi um gosto estar convosco. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada e um beijinho grande. Pois é. Isto do sono é bem mais complexo do que se imagina e só podemos agradecer por haver quem nos possa ajudar a lidar melhor com estes desafios. Muito, muito obrigada à doutora Andreia Neves por ter estado connosco à conversa e por apoiar tantas famílias. Diria mesmo que é um apoio precioso, principalmente quando já não há embalo que nos valha. E não deixem de acompanhar o trabalho que desenvolve nas redes sociais e, claro,
de consultar o livro publicado recentemente. Bem que os bebés podiam nascer a gostar e a saber dormir, não era? Era bem bom. Era tão mais simples e eu estou certo que a natalidade aumentaria. Se alguém quiser aproveitar esta ideia para tentar resolver as questões demográficas... Pronto, coitadinho. O sono dá-lhe para isto. Mas, se tiverem dicas, partilhem, por favor. E claro, já sabem, sigam, façam like e partilhem o episódio com a malta desesperada como nós. Não nos deixem sozinhos, porque, como já sabem, somos pais à experiência.